Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos em mais uma palestra online nesta segunda-feira. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, está aqui na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba, também facebook.com/JefaSor. E lembrando que as nossas palestras também ficam gravadas lá, também ficam arquivadas no nosso site, jefasorocaba.com. Então quem perdeu alguma palestra que foi ao ar já no Jefa, pode entrar lá no nosso site e assistir as palestras que já foram ao ar. De repente mandar para alguém que queira assistir uma palestra de qualidade, uma palestra espírita de qualidade. A gente sempre agradece também os compartilhamentos do pessoal que manda, envia palestras, o link de acesso das nossas palestras para as outras pessoas, e assim uma forma de divulgar não só a nossa casa espírita, mas o espiritismo de uma forma geral. Por essa razão também que nós fazemos as palestras aqui para divulgar o espiritismo, para divulgar não só o nosso trabalho espírita, que é sempre muito importante, e a gente agradece imensamente a vocês que têm nos ajudado, que têm contribuído dessa forma, divulgando, propagando essa mensagem do bem. Bom, hoje a nossa palestra, vocês já devem ter visto aí na nossa claquete de divulgação. Hoje nós estamos recebendo aqui a Márcia Soares, que ela é lá do Grupo Espírita da Prece Chico Xavier, aqui de Sorocaba. E a Márcia, ela gravou com todo carinho essa palestra pra gente, e ela já fez, dentro da palestra dela, a prece de abertura. Então, eu não vou fazer a prece de abertura aqui, vou deixar essa incumbência hoje para a Márcia, e já vou passar aqui para os nossos recados, antes de passar a palavra para ela, antes dela passar aí a sua mensagem na noite de hoje. Então, vamos aqui aos nossos recadinhos do Jefa, das nossas atividades online, as nossas atividades presenciais. Então, primeiro as nossas atividades online, toda segunda e toda quinta-feira, palestra às 8 horas da noite, sempre com temas espíritas, e também dos animais. E as nossas vibrações à distância, às quintas-feiras, às 8 horas da noite, as vibrações que nós realizamos logo depois que encerra a nossa palestra online. Então a gente sempre pede para o pessoal entrar em conexão com o plano espiritual, fazer aí uma prece, ou se possível também um evangelho no lar. Isso é muito importante para receber os benefícios da espiritualidade, porque às vezes a gente sempre ouve as pessoas, você vai lá no centro, reza para mim, e inclusive para os animais isso. Mas é importante que a pessoa também faça a parte dela, faça aí uma oração pelo menos, faça um evangelho no lar se possível, para receber esses benefícios da espiritualidade maior. Seguindo aqui com os nossos recados, as nossas atividades presenciais. Todo primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais e também o atendimento de reiki e cromoterapia. Ontem, inclusive, dia 5 de junho, nós tivemos o nosso trabalho, o nosso primeiro trabalho de junho. Próximo trabalho agora é dia 19 de junho. O agendamento já está aberto para esse próximo trabalho do dia 19. Então, quem quiser já ir se adiantando e fazendo aí o agendamento, só entrar no nosso site, jefasorocaba.com, tanto para o trabalho dos animais como para o atendimento de reiki e cromo. Preencha ali a fichinha, o cadastro, e depois a gente entra em contato para dizer o horário em que a pessoa vai ser atendida. A gente só pede também a compreensão das pessoas, quem não puder ir, quem agendar e não puder ir no dia, se possível, avisa a gente com o máximo de antecedência possível, porque nós temos um número limitado de pessoas, o nosso centro não é tão grande, o nosso espaço físico não é tão grande, então a gente tem uma limitação ali de atendimentos. Então, de repente, a pessoa agenda e aí não vai, não avisa que não vai, a gente sabe que pode acontecer imprevistos, mas, se possível, avisa com antecedência. E também só a gente, se realmente tiver certeza que vai poder ir no dia do atendimento. Tem muita gente que às vezes agenda, e agenda por agendar e sabe que às vezes nem vai poder ir. Então a gente pede essa compreensão de vocês no momento do agendamento, tá bom? O nosso Bazar do Jefa, com vários produtos à venda aí, no dia do nosso trabalho presencial, quem quiser comprar alguma coisinha, tem sempre com a temática dos animais, tem roupinhas de cachorro, tem aqueles papéis de presente, porta-copo, tem também os livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros do nosso querido irmão Marcel Benedetti, e também as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, só conversar ali com a gente no dia. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter as nossas despesas em dia. Bom, vou passar a palavra agora para a nossa irmã, nossa querida companheira Márcia Soares, que gravou com todo carinho a palestra para a gente na noite de hoje. Espero que vocês gostem e aproveitem os ensinamentos que ela tem aqui para nos passar. E mais uma vez agradeço
a você, Márcia, pelo seu carinho, né, por você ter mandado essa palestra para a gente na noite de hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Soares e hoje a gente vai falar um pouco sobre o necessário e o supérfluo. Mas, como de costume, antes da gente entrar no tema, eu peço que vocês fechem os olhos para que nós possamos iniciar com a nossa prece. Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos conectados, de estarmos reunidos de alguma forma, para que possamos refletir sobre esse tema tão importante. Pedimos o seu sustento para que todos possamos estar presentes neste momento, para que possamos então, Pai, tirar o melhor proveito possível desses minutos em que estaremos juntos. Bom, gente, hoje o nosso tema é o necessário e o supérfluo. Então vamos começar falando dele com as perguntas do Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 715, né, está escrito: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Já na pergunta seguinte, 716, diz assim: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? E a resposta: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então, quando a gente para pensar um pouquinho sobre essas perguntas, a gente precisa refletir realmente que não há mal nenhum em usarmos da modernidade, para a nossa vivência material. Mas nós não podemos esquecer da nossa vivência moral, da nossa vivência espiritual. Gente? E o pior é que muitas vezes nós passamos, por cima dessas duas, da moral, da espiritual, para que nós consigamos cada vez mais conforto material. A doutrina espírita, ela vem nos trazer o conhecimento da realidade espiritual, Então, hoje nós, espíritas, nós não podemos mais alegar ignorância, Nós não podemos deixar que essa vida material nos sufoque, nos sacrifique, a ponto da gente esquecer, gente, o que é essencial, o que é importante, Normalmente nós trabalhamos aí ao longo das nossas vidas para acumularmos posses, quando nós deveríamos focar nas relações que nós estabelecemos com outras pessoas, enquanto nós exercemos esse nosso trabalho. Os negócios físicos, eles vão ficar. Mas as relações de amizade, de inimizades, nós vamos levar conosco, Assim como todo o aprendizado que se fizer a partir dela. Vamos falar então do nosso tema, gente, o necessário e o supérfluo. Primeiro, vamos entender o conceito. Necessário é aquilo que não se pode dispensar, o que é essencial. O fundamental é aquilo que nos ajuda a chegar ao essencial. Então, dinheiro, por exemplo, não é essencial, mas é fundamental, porque sem ele as dificuldades são imensas. Mas ele, por si só, não representa nada na essencialidade. Então, essencial é aquilo sem o qual não há vida, aquilo que dá sentido à vida. Então, durante essa palestra, quando nós pensarmos sobre o que é essencial na nossa vida, a gente precisa pensar sobre aquelas coisas, pessoas, sobre aquilo que sem o qual a gente não vive, sobre aquilo que dá sentido para o nosso dia a dia, que dá sentido para a nossa existência aqui na Terra. E o que é o supérfluo? O supérfluo é aquilo que é demais, que é excedente, além do necessário. A gente sustenta diariamente uma luta bastante ansiosa, para conseguir não somente aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para a nossa vida, mas também pelo supérfluo. Porque nós somos possuídos pelo injustificável receio de que as coisas vão nos faltar. Então, sempre tem esse medo, vai faltar, eu preciso juntar, eu preciso ter mais, porque vai faltar. É importante que a gente diga que não há mal nenhum em possuir bens durante a nossa vida terrena.
desde que esses bens sejam úteis para o objetivo da nossa convivência, né? Para que o nosso objetivo aqui na Terra seja atingido. E é através das nossas relações que nós aprendemos, que nós nos desenvolvemos, certo? Então, não há mal nenhum em possuir bens, desde que esses bens sejam instrumentos para que nós façamos o bem, para que nós possuamos, então, conexões saudáveis. Hoje a gente vive numa sociedade que prega a escassez, não é, gente? Aquelas frases que a gente ouve tanto. Só nesse final de semana. Enquanto durarem os estoques. É agora ou nunca. Então a gente vive numa sociedade que tem a obsolescência programada. O que é isso? Antigamente, quando os nossos avós compravam bens de consumo, né, geladeira, fogão, eles duravam a vida inteira. Hoje em dia isso não acontece mais, não é? Até coloquei esse quadrinho aí. Esse iPod novo tem mais de 1000 funções. E do outro lado, o dono, né, da companhia que está vendendo esse iPod, principalmente é de pifar logo para eu lucrar. É a obsolescência programada. Então as coisas são feitas para que durem pouco, para que a gente tenha que comprar novamente. Então, gente, o supérfluo, ele nos conduz ao erro. Ele nos conduz ao abuso, nos conduz ao afastamento daquilo que é essencial. Lembrando, então, gente, essencial, aquilo que eu não posso viver sem, aquilo que dá sentido para a minha vida. E o supérfluo, ele vem nos afastando do que é essencial. Eu trouxe esse exemplo, então, da água. A água, ela é essencial. Sem a água, a gente não vive. Uma água gelada, num dia de calor, num dia muito quente, pode até ser necessária. Mas será que eu preciso comprar a água que vem numa garrafinha que tem lá um pontinho brilhante que custa R$ 50? Eu não preciso, isso é supérfluo, é excedente, é demais. E como a gente falou anteriormente, né, a gente tem criado para nós mesmos falsas necessidades. A necessidade de ter muito dinheiro, porque eu preciso ter muito dinheiro para deixar aí para os meus herdeiros. Não é assim que muita gente pensa? Eu preciso ter uma geladeira abarrotada de coisas, uma despensa lotada. Hoje em dia, principalmente com as mídias sociais, eu preciso ter a fama, eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou. Eu preciso daquele like, eu preciso daquele comentário. Não é assim, gente? A gente acredita que tem a necessidade de ter muitas roupas, muitos sapatos. Será que tem mesmo? E a necessidade do corpo perfeito, se é que isso existe, né, gente? A gente tem sim a necessidade de ter um corpo saudável, sem dúvida, para que a gente consiga, então, cumprir o propósito da nossa encarnação. Mas será que eu preciso me matar em cirurgias mirabolantes para ter aquele corpo que aparece naquela revista? São falsas necessidades. Porque nós somos estimulados por uma propaganda muito bem elaborada. Então, nós desejamos comprar mesmo sem poder, muitas vezes, o que a gente vê, não é? E é um desejo que é crescente. Então, objetos e máquinas, eles precisam sempre ser do último modelo. Mas, em pouco tempo, aquele último modelo ele já passou para o penúltimo lugar, não é? Até que ele vai ficar esquecido na nossa gaveta, no nosso armário. No entanto, gente, a gente tem a sensação de que se a gente não adquirir aquele bem naquela ocasião, vai perder o sentido. O consumismo é uma fantasia, porque ele transfere o necessário para o secundário. A gente deixa que o supérfluo, então, nos conduza ao erro. Os excessos são mais prejudiciais do que as faltas. Só que os excessos, gente, eles demoram mais para ser percebidos. Isso só ocorre quando nós conseguimos despertar as nossas consciências, para perceber então esses excessos das nossas vidas. A gente hoje come em excesso, nós comemos mais do que o necessário. Vamos pensar, nós comemos mais do que o nosso corpo realmente precisa para funcionar diariamente. Nós trabalhamos mais do que o necessário.
né? Nós trabalhamos em excesso. Nós temos coisas em excesso. Nós nos preocupamos com a opinião dos outros em excesso. Então, nós temos preocupações em excesso nas nossas cabeças. Nós temos gordura em excesso nos nossos corpos. E todo esse excesso que eu estou falando é energia acumulada em local inapropriado. Então, é energia que poderia estar sendo melhor empregada. Joana de Ângeles traz essa frase para nós. Insatisfeitas consigo mesmas, fogem, adquirindo coisas mortas e mais se perturbando. É uma frase forte, não é, gente? Insatisfeitas consigo mesmas, fogem, adquirindo coisas mortas e mais se perturbando. Vamos falar um pouco mais disso, né, gente? Hoje em dia, o que a gente consegue fazer, gente, com R$ 3,20 na sociedade que a gente vive hoje? A gente dificilmente vai conseguir comprar 1 litro de leite, não é verdade? Então, é importante que a gente saiba, gente, que hoje no planeta que a gente vive, 1,9 bilhões de pessoas vivem com R$ 3,20 por dia. Isso dá R$ 96 por mês. E quando eu digo vivem, eu estou dizendo que essas pessoas precisam morar, vestir, comer, se transportar com R$ 3,20 por dia. Vamos aumentar um pouquinho. O que a gente faz com R$ 5,50 por dia? Talvez a gente consiga 1 litro de leite e alguns pãezinhos? Pode ser. Mas 2,7 bilhões de pessoas no nosso planeta hoje vivem com R$ 5,50 por dia para fazerem tudo o que uma pessoa realmente precisa fazer durante o dia. São R$ 165 no mês. É nada, né, gente? Se a gente somar esses dois grupos, a gente está falando em 3,7 bilhões de pessoas. Num planeta de 7,5, um pouco mais hoje, né? A gente está dizendo que quase 50%, quase metade do planeta está vivendo nessas condições. Ou está sobrevivendo nessas condições. 4 bilhões de pessoas que hoje vivem sem nenhum tipo de segurança social. Quando a gente fala de segurança social, a gente está falando de saúde, a gente está falando do salário, de benefícios relacionados às deficiências que essas pessoas possam ter, as licenças maternidade, a licença doença, todos esses fatores que nos dão essa segurança social, hoje 4 bilhões de pessoas no mundo não têm. Metade do mundo hoje não tem isso. Isso sem falar na insegurança alimentar aguda. 800 milhões de pessoas por ano morrem de fome num planeta que produz tanto. Desses 800 milhões, 300 milhões são crianças. Gente, a cada 3,6 segundos, uma pessoa está morrendo de fome no planeta. Isso sem a gente falar daqueles que morrem, que desencarnam, vítimas da água não tratada, das doenças, muitas que existem. A gente está falando aqui das pessoas que estão morrendo de fome por falta do necessário para que o corpo consiga passar o dia. Normalmente a gente traz essa foto aqui nessa palestra que mostra bem os opostos aqui, os extremos. Aqui é Paraisópolis, uma favela que é encravada no Morumbi, junto a mansões e condomínios de luxo. E aí a gente vê, gente, de um lado aí faltando tudo, de um lado aí que provavelmente não tenha nem água limpa, em muitas casas, e do outro lado a gente vê aí uma piscina em cada apartamento. Então, eu trouxe até um trechinho aí de um cordel que diz: a ganância infeliz deixa o mundo sem paz e sem sossego. Tem gente com mais de um emprego e tem gente morrendo sem ter nada. Onde nós estamos errando? Onde, gente? A excessiva preocupação que a gente tem pelas coisas materiais é responsável por grande parte do desassossego que a gente vive. A gente sustenta uma luta que é ansiosa
de novo, não só para conseguir o essencial, o que é importante, o que realmente eu preciso, mas para conseguir o supérfluo. Porque somos movidos por esse sentimento de falta, por essa sensação, por esse medo. É aí que nós estamos errando. Vamos entender um pouquinho, gente, o que é essa sociedade de consumo que a gente vive, para que a gente consiga, então, pensar em alternativas no nosso dia a dia. O surgimento da sociedade de consumo, ele decorre diretamente do desenvolvimento industrial, né? Porque a partir de certa altura, pela primeira vez em muito tempo, ficou muito mais fácil fabricar produtos do que vendê-los. Sociedade de consumo é um termo que é utilizado para designar o tipo de sociedade que se encontra em uma etapa avançada de desenvolvimento industrial capitalista, onde a produção elevada aumenta o consumo massivo. Quais são as características, então, dessa sociedade de consumo? Para a maioria dos bens, a oferta excede a procura, levando as empresas, então, a recorrerem a estratégias de marketing muito agressivas, muito sedutoras, para induzir o consumidor a consumir. A maioria dos produtos, eles têm como método de fabricação a produção em série. Além disso, gente, o consumo de alguns produtos é vendido, né, por esse marketing agressivo como uma forma de integração social. Aqui eu coloquei essa foto desse churrasco, né, dessa cervejinha gelada. Se não tivesse essa foto aqui, vamos supor que você está passeando na rua e vê uma vaca. Dificilmente você vai falar, que delícia, acho que eu vou juntar os meus amigos ali e vamos comer aquela vaca. Não vai, né, gente? Então, olha como é vendido isso para nós, como uma necessidade. Além disso, gente, essa tendência para o consumismo, né, ele é impulsivo, normalmente, a gente não pensa sobre ele, é descontrolado, eu compro de forma crescente, ele é irresponsável porque eu não estou pensando em ninguém mais quando eu estou fazendo essas compras desnecessárias, né, eu estou pensando em mim, e ele é irracional, ele é movido por algo que não é racional. Ele é movido muitas vezes por faltas e vazios, né? Que a gente se recusa a ir a fundo, a trabalhar de repente com uma profissional, né? Com um psicólogo, com um psiquiatra, para que a gente entenda então as causas dessas faltas, desses vazios que a gente sente e que possa então trabalhá-los da maneira correta, né? A gente deixa então, gente, a gente perde a característica de indivíduo e passa a ser considerado uma massa de consumidores que se pode influir através dessas técnicas de marketing, né? Inclusive chegando nessa criação das falsas necessidades, não é? Por isso eu coloquei a figura aqui embaixo, compro logo existo. É como se a gente tivesse a sensação de que se não tiver aquilo, aquela coisa, aquele produto, eu não existo, eu não faço parte de determinado grupo, não é? Mas esse hábito, ele é insustentável. Por quê, gente? Porque existe o constante aumento da extração de recursos naturais e também, na outra ponta, o despejo de resíduos, né? Quando eu falo que é insustentável, a gente fala muito sobre sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É a característica de qualquer sistema que permita a sua permanência. Ou seja, algo que eu faço hoje e que eu posso continuar fazendo ao longo do tempo sem nenhum prejuízo. E isso vale para a gente analisar aí todos os nossos hábitos, né, gente? Quais são os nossos hábitos hoje que são insustentáveis, porque em algum ponto ele vai me trazer prejuízo, então eu preciso revê-lo já. Mas vamos seguir falando então, gente, desse assunto. Quando eu compro o supérfluo, eu prejudico quem não tem o necessário? Porque essa pode ser a pergunta de muitos de vocês. Mas eu vou lá, comprei mais um par de sapato, eu não estou prejudicando ninguém. Então é aí que a gente traz esse ponto para pensar. Será que quando eu estou comprando o supérfluo, eu estou prejudicando aqueles que não têm o necessário? Tem essa frase aí, gente, da mensagem Excesso e Você, que é do Espírito André Luiz, que diz assim: o excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante. Então, quando eu compro o supérfluo, eu sim estou prejudicando aquele que não tem nem o necessário. Vamos entender como.
Os países mais pobres, né, gente, aliás, em economia internacional, a gente diz que o modelo consumista faz com que as economias dos países mais pobres se dediquem a satisfazer o enorme consumo das sociedades mais desenvolvidas. Né? Isso faz com que eles deixem de satisfazer as suas próprias necessidades fundamentais, como, por exemplo, a alimentação, a saúde da população. Por quê, gente? Porque o mercado ele passa a produzir ou ele faz com que a maioria dos seus recursos sejam destinados a satisfazer a quem paga mais. Todo esse recurso que poderia ser destinado para suprir necessidades que são fundamentais, alimentação, saúde e educação, são utilizados então para suprir essas falsas necessidades de populações que pagam mais. Aí a gente consegue entender um pouquinho como é que quando a gente compra o supérfluo, a gente está prejudicando quem não tem o necessário. E um comentário do Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto, gente. Não é fácil a gente dizer até aqui é necessário, depois daqui é supérfluo. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização ela desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Muitos dos males deste mundo estão relacionados diretamente com as necessidades artificiais que nós criamos. Se nós conseguíssemos limitar os nossos desejos, a gente conseguiria se livrar de muitos desenganos, de muitas dores, de muitos sofrimentos nessa vida. O mais rico seria, então, aquele que tivesse menos desejos, né? Aquele que soubesse se contentar com o que tem. Mas hoje o necessário não nos basta, então nós reclamamos o que é supérfluo. De novo, tem problema em possuir bens nesse mundo durante a nossa vida terrena? Não. Mas é importante ter sem que o ter te tenha, como diz essa frase de Milor Fernandes. É importante nós pensarmos nas razões pelas quais nós estamos buscando esses bens. Nós estamos vendendo esse nosso tempo, né? Porque o tempo também é um recurso e é um recurso precioso. Então, o quanto eu estou aí correndo atrás daquilo que eu não preciso. Voltando a falar sobre sustentabilidade, gente. Segundo a ONU, hoje 1/3 dos alimentos produzidos no mundo ele é desperdiçado, ele vai para o lixo. Nos países mais pobres, isso acontece no início da cadeia produtiva, porque falta tecnologia, existe dificuldade no armazenamento, no transporte. E nos países ricos, comprar mais do que se necessita. Então, você compra mais do que precisa e acaba jogando. Onde que o Brasil se encaixa aí? Nos países pobres ou nos países ricos? No Brasil, nós sofremos nas duas pontas, porque o Brasil tem características de países ricos e de países pobres. Segundo a Embrapa, 58% do nosso lixo é composto por alimentos. E isso tem muito uma questão cultural, né? Do país tropical, das mesas fartas. Nós normalmente não aproveitamos integralmente o alimento, muita coisa vai para o lixo realmente. E existe também uma falta de planejamento, né? O pessoal comprar o necessário, consumir conscientemente, aproveitar o alimento integralmente. Além dessa questão, tem a questão do sobrepeso. Vamos lembrar? Excesso é energia acumulada em local inapropriado. Então, o sobrepeso é um excesso, o sobrepeso é um desperdício. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 50% das pessoas estão em situação de sobrepeso hoje. Nos Estados Unidos, esse número chega a 70%. Então, é a energia que está ali, acumulada em local inapropriado, que poderia estar sendo utilizada por aquele que não tem de onde tirar. Vamos lembrar que 800 milhões de pessoas por ano estão morrendo de fome, enquanto muitos estão comendo além do necessário, né? Poderiam estar realocando aí esse recurso de forma mais inteligente, de forma mais caridosa. Como estabelecer, então, um limite entre o supérfluo e o necessário? Como diz lá o comentário do Kardec, tudo é relativo e cabe à razão regrar as coisas.
Essa é a Irmã Dulce. É uma beata muito conhecida, né, muito reconhecida no Brasil, pela grande obra de caridade que ela levou adiante em prol dos mais necessitados. Durante muitos anos, gente, ela dormiu nessa cadeira de madeira que vocês estão vendo, aqui do lado dessa cama. Ela fez uma penitência, né, em agradecimento a Deus pela recuperação da sua irmã. A Dulcinha, que em 1955 tinha passado por uma gravidez muito complicada, uma gravidez de alto risco. Em 1985, os médicos convenceram a irmã Dulce a encerrar sua penitência, mas não foi fácil, porque ela pretendia continuar fazendo aquele sacrifício. Ela era conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Ela dormia cerca de 4 horas por dia porque afirmava que não precisava descansar mais. Assim ela teria tempo para ajudar mais pessoas. Eu estou dizendo que todos nós precisamos dormir numa cadeira de madeira e não numa cama? Não é isso. O que eu estou dizendo é que tudo é relativo e que vai caber a nossa razão, cada um de nós, analisarmos quais são os pontos em que nós temos a energia acumulada em local inapropriado e que podemos, então, empregá-la de forma melhor. E aqui, gente, esse armário cheio de sapatos, que não é incomum, muita gente tem. Que tipo de vazio esse exagero está preenchendo? E é importante que nós pensemos sobre isso. Nós estamos nessa encarnação para nos melhorarmos, né? Para sairmos dela melhor do que nós entramos. Então a gente precisa pensar sobre essas questões para que nós consigamos então trabalhá-las da melhor maneira. Será que eu quero ter muito hoje porque eu tive uma infância muito restrita? Será que isso está relacionado com baixa autoestima? E aqui a gente não está trazendo esse ponto para que nós entremos no julgamento, apontando o nosso dedo para os outros, não é isso. Mas que a gente consiga trazer para as nossas consciências os reais motivos por trás do exagero, por trás dos nossos excessos. Não temer o futuro, imaginando que iremos passar privações. A cada dia, explica o mestre, bastam seus males. Quem se preocupa muito com o futuro, compromete o presente. Hoje é a nossa oportunidade mais autêntica de aprender e trabalhar, servir e edificar. Precisamos sim tirar aí aquele vai faltar. Não vai faltar. Nós precisamos do necessário, do essencial. Tudo além disso é opcional. E aqui, gente, a gente trouxe um texto, né, do André Luiz que traz algumas medidas práticas para que a gente coloque, então, no nosso dia a dia, para que fique um pouquinho mais fácil. O que ele diz para nós? Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Mova os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados do seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante. Nossa missão hoje com essa palestra, gente, é incentivar a reflexão de cada um de vocês que está aí assistindo, no sentido de se questionarem diariamente sobre o que é realmente necessário na vida de vocês, aquilo que é essencial, aquilo sem o qual vocês não vivem, e o que é supérfluo. Desde as pequenas coisas, aquilo que eu compro no supermercado, o tamanho do meu prato na hora do almoço, aquele telefone que eu preciso porque eu preciso, né? O 20º par de sapato que eu tenho que ter. Então a intenção hoje é que nós saiamos daqui pensando não no que o mundo tem para oferecer para nós, mas no que nós podemos oferecer para o mundo. E pensando realmente naquilo que é importante, naquilo que é essencial, nas relações que nós estabelecemos durante a nossa estada aqui nesse planeta.
E para fechar, eu trouxe essa frase de Carlos Lacerda que faz total sentido com o tema de hoje. Pelo necessário, o homem é capaz de matar. Pelo supérfluo, é capaz de morrer. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente. Até a próxima. Nós aqui agradecemos, Márcia, mais uma vez pelo seu carinho, né, por você ter mandado essa palestra para a gente, né, gravado com todo carinho. Tenho certeza que vai servir de muitas reflexões, né, para as pessoas, né, e mais do que isso, né, que a gente consiga colocar em prática, né, aquilo que a gente está assistindo numa palestra, aquilo que a gente lê num livro, né, que não adianta a gente assistir todas as palestras do mundo, ler todos os livros do mundo e a gente não colocar em prática. Então, a gente precisa de ação também, né, não só a parte teórica, mas a parte prática principalmente, né? Então, palestras como a da Márcia, né, mexem, né, bastante com a gente, né, no sentido da gente colocar em ação, né, tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, tudo aquilo que toca o nosso coração. Então, mais uma vez, gratidão, Márcia, pelo seu carinho aqui com o Jefferson Sorocaba. A gente está chegando ao final da nossa palestra da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais esta palestra, por mais estes ensinamentos. E que possamos, Senhor, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que sejam reflexões para a nossa vida, para as nossas vidas, né, para as futuras vidas que ainda teremos, para que a gente seja realmente iluminado e abençoado nos nossos propósitos. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais essa palestra do Jefferson Sorocaba. Quinta-feira estaremos de volta em mais uma palestra online. Tenho certeza que teremos uma ótima semana. Que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Tchau, pessoal.